Olá, bom dia. O A Notícia de Frente desta segunda-feira, dia 22 de junho, está no ar. Eu dou bom dia aqui ao Lúcio Sorge. Oi, Lúcio. Bom dia, Nayara, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E bom dia também ao Edivaldo. Isso mesmo. Agora, adotando medidas de segurança, Edivaldo, da casa dele, vai fazer aqui o A Notícia de Frente com a gente via internet. Edivaldo, tudo bem, Edivaldo? Aqui desse lado. Tudo. Achei você. Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Bom dia, uma semana profícua para todo mundo. Bom dia, Edivaldo. Olha, Edivaldo e Lúcio, eu quero começar a notícia de frente, telespectador também, só lembrando e reforçando que não custa, né, Lúcio? Eu tenho certeza que você já tem aí esse telefone anotado, mas o telefone está aí no cantinho da sua tela, anota, salva no celular ou naquela velha e boa agenda. Vamos ao GD, ao portal Gazeta Digital, que uma faixa na entrada de uma cidade aqui do estado de Mato Grosso chamou a atenção no fim de semana dos moradores e de quem passou por lá. Se trata aí de Poxoréu. Olha só, a faixa na entrada da cidade diz o seguinte: você está vindo visitar sua família? Se você realmente a ama, volte para casa. A saudade não mata, mas a Covid-19 sim. Então essa faixa aí manda embora os visitantes que chegam a Poxoréu, instalada essa semana na cidade. Informativo reforça a orientação para o isolamento social a fim de evitar contaminação pelo novo coronavírus. Na realidade aí a preocupação aumenta, não é, Nayara? Porque não só aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, mas em muitas cidades do interior, pelo avanço aí da pandemia, não é? O número de casos tem aumentado de forma significativa. Nos últimos 3 dias, no final de semana, né? No final de semana, foram registrados aí mais de 75 óbitos aqui em Mato Grosso. Então, existe aí, sim, essa preocupação, né? E hoje, provavelmente hoje, ou no mais tardar amanhã cedo, está prevista aí uma decisão, né, sobre o que é que vai acontecer em Cuiabá e Várzea Grande em relação a medidas mais restritivas do que as que estão colocadas aí. Quer dizer, aqui em Cuiabá hoje nós temos o quê? Nós temos o toque de recolher das 10h30 da noite até às 5 da manhã, não é isso? E algumas restrições aí para o funcionamento de vários segmentos aí do comércio. Existe uma discussão, decreta ou não decreta o lockdown. A minha opinião é a seguinte: em Cuiabá e Várzea Grande terão sim medidas mais restritivas, mas, na minha opinião, o lockdown só vai acontecer se for uma decisão da Justiça, que é o que o Ministério Público pediu, não é? O que o Ministério Público pediu, teve uma reunião, inclusive, com os 2 prefeitos, né? Os representantes do governo do estado, né? Com o juiz que está com essa ação do Ministério Público na mão, para decidir, né, o que é que vai ocorrer. Não é isso? O prefeito, inclusive, de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, nós temos, inclusive, uma reportagem sobre isso. Temos. Ele chegou até a levantar a possibilidade de ampliar esse toque de recolher, ao invés de ser às 10h30 da noite, a partir das 10h30 da noite, ser a partir das 19 horas. Mas daqui a pouco, então, a gente vai ter mais detalhes sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente volta a falar dessa possibilidade de lockdown. Agora, Edivaldo, essa faixa aqui que a gente trouxe, né, a notícia lá de Poxoréu, medidas como essas, que chamam a atenção da população para o vírus, para o isolamento, na verdade, para os cuidados, né? Não o isolamento, mas para que as pessoas tenham aí os cuidados necessários. Será que realmente surte efeito pelo que a gente vem vendo aqui, as pessoas cada vez mais descumprindo as medidas de segurança biológica? Estamos... Edivaldo, você nos ouve? Pai, a Nayara te fez uma pergunta. Estamos...
Não? Vou repetir aqui a pergunta, então. Edivaldo, por favor, ele não está eu nos estou ouvindo. com problema Daqui a de pouco a gente reproduções. volta, então, com o Edivaldo. Eu ouço muito o Ariel. Lúcio, e tem uma outra notícia, né? A gente falando dessa questão do lockdown, daqui a pouco a gente vai trazer essa reportagem, mas o GD também traz que pacientes da rede pública terão tratamento precoce para a Covid-19 em Várzea Grande. Seguindo o protocolo do chefe de infectologia, o Francisco Kennedy de Azevedo, da Organização Mundial de Saúde, bem como do próprio Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde de Várzea Grande começa a oferecer, a partir de hoje, segunda-feira, para os pacientes atendidos na rede pública municipal e devidamente acompanhados de laudo, receita médica específica, medicamentos considerados como tratamento precoce para a Covid-19. É um protocolo, então, que Várzea Grande vai seguir, seguindo aí o que é recomendado pelo Ministério da Saúde. Agora, se vai ter o protocolo, se não vai ter o protocolo, eu acredito o seguinte, será que essas medidas têm que ser tomadas de forma isolada? Cada município tem um tipo de decisão? Não sei. Até porque a circulação é muito próxima a Cuiabá, né? A cidade é a região metropolitana que a gente chama. Então, às vezes essa reunião, os prefeitos entrem aí num acordo para seguir um protocolo só. Pois não. Não, eu ia falar que a população está cansada de tantos decretos, né, Lúcio? E nessa informação que você deu aí, o secretário de saúde lá de Várzea Grande, o Diógenes Marcondes, ele coloca o seguinte, de que caberá ao profissional, ao médico no caso, né, decidir qual o medicamento que será ofertado a cada um dos pacientes, pois se o mesmo tem uma comorbidade como hipertensão arterial, diabetes, problemas de coração ou qualquer outra enfermidade, é necessário que se saiba qual o melhor medicamento a ser oferecido, por isso a automedicação pode ser mais nociva do que o tratamento por desconhecimento do quadro geral de cada paciente. É importante o que ele colocou aqui pelo seguinte, porque tem muita gente, sim, se automedicando. Por exemplo, depois de entrevista de um médico aqui no Jornal do Meio-Dia, Dr. Marco Aurélio, houve uma corrida enorme às farmácias atrás daquele ivermectina, esse o nome do... É um vermífugo, né? É um vermífugo, não é isso? Então, que agora só é vendido com receita médica. Então o que o secretário de saúde lá de Várzea Grande coloca, o Diógenes Marcondes, é de que cabe ao profissional, ao médico, decidir qual medicamento esse paciente deve tomar ou se ele não deve tomar, não é isso? De acordo com a situação clínica de cada paciente. É assim que deve ser, é assim que deve ser. Vamos, inclusive, a gente tem aqui um áudio na verdade, uma entrevista, né, um trecho de uma entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, falando sobre essa questão. Vamos aqui, então. Eu levei para o governador a sugestão de comprar o kit Covid, mas isso não saiu da minha cabeça, saiu de alguns médicos. E um deles é o Dr. Carlos. Sou o Dr. Carlos Augusto Carretone Vaz, sou clínico geral, titular em cardiologia, titular em hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Estamos pedindo aí a todos os médicos de frente que estão na frente de batalha desta pandemia, em realmente abordar precocemente este problema, que depois vira uma septicemia, e aquela população vulnerável, que são os pacientes que têm comorbidades, pacientes de mais idade, pacientes hipertensos, diabéticos, com outras patologias graves, eles venham a falecer. Nós temos perdido muitas pessoas queridas do nosso estado e precisamos tomar uma decisão. E dessa forma, estamos junto aqui ao nosso presidente da Assembleia Legislativa, ao governador Mauro Mendes, pedindo e sendo atendido, e toda a comunidade, muita gente de respaldo
que fala dentro da comunidade médica, pedindo encarecidamente este tipo de abordagem. É isso, o Dr. Carlos Carretone recomenda que faça o tratamento imediato, pela experiência dele, diminuir muito a ida às UTI e diminuir a mortalidade. Então, por isso, eu fiz a questão de colocar aqui o Dr. Carlos Carretone, porque a experiência é dele, e eu acredito muito no trabalho dele, que ele vem fazendo, e vem atendendo muita gente aí com a Covid, que nós estamos no caminho certo. Então, a Assembleia estudando aí esse kit Covid, né, para distribuir à população. Só falta combinar agora com o governo do estado, né? Falta combinar com a Secretaria Estadual de Saúde. Tem aqui uma informação, uma declaração do secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo. Abre aspas, não vamos distribuir remédio no semáforo, isso é crime. Fecha aspas, essa aí é a declaração do secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, quando ele afirma que os chamados kits Covid, um pacote com medicamentos que tratam os sintomas do novo coronavírus, não serão distribuídos de forma indiscriminada pelo Estado. Os kits de medicamentos, né? O kit de medicamentos foi adotado pela Prefeitura de Barra do Garças, né? No mês de maio, seguido por outros municípios. No entanto, os medicamentos são distribuídos apenas com prescrição médica. É o que a gente falava aqui agora há pouco, relacionado aqui com essa notícia lá do secretário de Saúde de Várzea Grande. E aí, uma outra informação aqui, no site Media News, diz que recentemente, numa reunião realizada entre o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e o governador Mauro Mendes, ficou definida a criação de um comitê técnico para elaborar um protocolo de tratamento voltado aos pacientes na fase inicial do Covid-19. E nele deverá ser avaliada a criação do kit Covid-19 para a distribuição aos pacientes. É uma questão polêmica, não é? Muito, muito. Vamos então com o Edivaldo. Vamos voltar com o Edivaldo Ribeiro para justamente falar sobre esse kit Covid, hein, Edivaldo? Está ouvindo a gente agora, melhor? Estou te ouvindo bem. Muito obrigado. Estou ouvindo atentamente, como sempre, né? As observações, os comentários do Lúcio. São comentários profundos que você tem que analisar, concordar ou discordar, né? Mas eu tenho uma visão. Eu tenho uma visão que eu creio que nós não sairemos do lockdown. Creio que nós não sairemos. Mais dia, menos dia, nós teremos que passar novamente por tudo que já passamos para evitarmos uma contaminação maior e um número maior de mortes. Mas um lockdown, como é que a gente pode falar de lockdown? Lockdown fecha tudo, né? É coisa preta. A gente tem que ter o quê? A gente tem que ter o comedimento de poder joguear esse lockdown. Não seria propriamente dito um lockdown. Seria uma mistura ou um embrião de lockdown para que a gente pudesse conscientizar o povo daquilo que é obrigação dele. É obrigação dele. Nós temos que chamar o povo para participar. O povo, grande parte do povo está participando. E uma minoria do povo que coloca uma maioria, milhares de pessoas em risco. Então, não sei se eu ouvi bem o Lúcio da primeira participação, ele falando do lockdown, não sei se ele concorda com o lockdown, com o embrião de lockdown, né? Não seria um lockdown fechado, 100% lockdown, nós temos que buscar até uma maneira de colocarmos em prática esta como é que eu vou buscar aqui? Esta ação de guerra, é o que eu penso nesse momento com relação ao lockdown.
Deixa eu ir aqui rapidinho, Lúcio, antes da matéria, justamente a respeito desse assunto. Deixa eu ir a participação do nosso telespectador aqui, o Chum Chum de Várzea Grande. Bom dia, bancada. Esse kit é mais para justificar o dinheiro que vem do governo federal. Aqui diz o nosso telespectador. E tem uma denúncia aqui, olha. Bom dia. Gente do céu, os R$500 que o prefeito prometeu para o dia 5... até agora nada, hoje já são 22, estamos numa situação muito difícil, nos ajude aí, aqui é o Cristiano que é feirante. Lembrando que esse dinheiro que o Cristiano se refere é um auxílio que o prefeito Emanuel Pinheiro anunciou justamente para ambulantes, feirantes, algumas categorias aqui de Cuiabá, e os feirantes entrariam. Cristiano, a gente vai ver o que pode ter acontecido. E Nayara, sobre o assunto anterior, que a gente falava aqui, sobre essa questão do kit, né? Kit. Eu acabo de receber aqui uma mensagem de um telespectador nosso, o nome dele é Gilberto Figueiredo, secretário estadual de saúde, né? E aí, sobre esse assunto, a informação que ele me repassa aqui é a seguinte: é correto afirmar que o governo do estado está envidando esforços para ajudar os municípios na aquisição de medicamentos para melhorar o atendimento na atenção primária e secundária. E aí ele complementa a informação dizendo o seguinte: se os médicos tiverem esses medicamentos à disposição nas unidades básicas de saúde, poderão prescrevê-los para começar o tratamento mais precocemente. E aí é o seguinte, aqui também tem um alerta, né? Tem um alerta. E aí, esses remédios estarão à disposição nas unidades básicas de saúde? Essa é a pergunta, né, Lúcio? Essa é a pergunta, essa é a pergunta, porque a grande crítica que se faz é que os recursos que vieram lá do governo federal, que vieram de Brasília, é isso? Não estariam sendo aplicados de forma correta. Essa que é a verdade. Teve o caso aí das UTIs, vão ter que devolver mais de 8 milhões de reais, não se vê prestação de contas. Aliás, é o seguinte, para fazer justiça, o governo do estado tem informado a forma como ele tem gasto o dinheiro. O governo disse que já gastou aí mais de 80 milhões aí no combate aí a pandemia. Não é isso? Agora, era importante que todo mundo fizesse isso, né? Porque a gente não quer ficar aqui dando notícia de que compraram uma montanha de papel higiênico, não é isso? Que receberam milhões de reais por leitos de UTI que na realidade não foram utilizados. A gente não queria ficar dando notícia aqui de que vai ter que devolver 8, 9, 10, 12 milhões de reais por UTIs que não foram utilizadas. Olha, e olha essa mensagem aqui que a gente recebe do Jean Simões, falando justamente o que você acabou de dizer, né, Lúcio? Bom dia. Quando as autoridades resolverem distribuir o kit Covid, a população já tomou por conta própria. Mais uma vez o brasileiro tendo que se virar sozinho, diz o Jean Simões. E tem mais gente aqui participando, vamos ver aqui a mais uma participação, mas se não está atendendo a população, como vão dar kit Covid? E o nosso telespectador fala isso, que a gente já vem noticiando aqui, como a gente fez na sexta-feira, quantas pessoas vão para as UPAs, para as policlínicas. Tem um vídeo aí no WhatsApp rolando de uma pessoa que fez uma verdadeira peregrinação, Lúcio, em várias unidades de saúde aqui da capital e não conseguiu atendimento. Ou não tinha médico, ou estava superlotado, enfim. Na propaganda eles fazem bastante, né? Garganta eles têm de sobra, mas na hora é o seguinte, na prática, quando vai lá para fiscalizar, não é bem isso que acontece. E hoje é o seguinte, Nayara, dentro daquilo que não está à disposição da população na rede básica de saúde, tem uma denúncia gravíssima aqui, ó, no jornal A Gazeta de hoje. O Wilson vai mostrar para a gente aqui, ó, falta de equipamentos afeta remoção de corpos. É a principal manchete do jornal A Gazeta desta segunda-feira. E aí a notícia aqui é a seguinte: a falta de equipamentos de segurança individual, EPIs, para servidores da segurança pública
prejudicou o resgate do corpo de Milton Oliveira Santos, de 78 anos, localizado ao lado do Hospital Metropolitano em Várzea Grande, pouco antes da 1h. Nem servidores do IML responsáveis pela remoção do corpo para necrópsia e nem policiais civis possuíam os equipamentos de segurança exigidos. Servidores apontam que a falta de EPIs específicos, que são a máscara N95, aventais e macacões impermeáveis, afeta vários setores da Politec aqui da capital e as sedes do interior. Então, é a denúncia aqui gravíssima, né, no jornal A Gazeta de hoje sobre essa falta de proteção para os profissionais que trabalham na linha de frente. É isso? Certo. Olha, antes da gente voltar com o Edivaldo e Lúcio, vamos com o Bruno Pinheiro ao vivo, porque ele vai trazer a notícia de um idoso com suspeita de Covid-19 que foi encontrado morto após pular a janela do banheiro do Hospital Metropolitano em Várzea Grande. Bruno, que história é essa? Conta aqui pra gente, por favor. Nayara, muito bom dia. Essa mesma história que o Lúcio estava comentando em relação a esse idoso que morreu aqui no Hospital Metropolitano em Várzea Grande. Milton de Oliveira Santos, de 78 anos. Ele já estava há um dia internado aqui no Metropolitano com a suspeita de Covid-19. Era por volta de 00h40 de sábado, quando Milton foi ao banheiro e a enfermeira aguardou do lado de fora. Milton acabou demorando por mais tempo, como era de costume, e de repente ela chamou reforço e viu que algo estava errado. Quando eles entram dentro deste banheiro, Milton de Oliveira, de 78 anos, já não estava mais dentro do banheiro. Nas imagens ao vivo de Valdeir Moraes, que você observa neste momento, o Hospital Metropolitano, no máximo da sua altura, um pouco mais de 2,5 metros, que seria essa janela da onde o idoso acabou saltando, né, na tentativa de fuga do hospital. Minutos depois, funcionários realizaram rondas, uma varredura na lateral, aos fundos do hospital, e o idoso estava ali ao solo com um corte muito fundo na região da cabeça. Como o Lúcio já adiantou, houve uma demora na retirada do corpo, já que faltavam equipamentos que esses servidores chegassem até o idoso e retirassem o corpo. E esse fato acabou indo durante toda a madrugada amanhecendo domingo, na verdade, aqui no Hospital Metropolitano. Essa história repercutiu a nível nacional neste final de semana. E aí, vários familiares de outras pessoas que estavam internadas aqui no hospital acabaram ficando revoltados de toda essa história, uma falta de atenção em relação ao hospital, o que teria realmente acontecido. Tudo isso será investigado, as mortes e até mesmo a segurança de quem está internado ali. Nós acreditamos que com essa história, medidas de segurança serão tomadas aqui no Hospital Metropolitano, que é recém-inaugurado, uma reforma que durou um pouco mais de 45 dias e novos leitos de UTIs foram instalados aqui nesse hospital. Agora, rapidamente, vamos atualizar os números do novo coronavírus, da Covid em Mato Grosso. Nayara, Lúcio, Edivaldo, só nas últimas horas, entre sexta, sábado e domingo, atingimos a marca de 75 mortes em todo o estado de Mato Grosso. Hoje, os números de casos confirmados são 9.776 em todo o estado de Mato Grosso e quase 4.000 recuperados. São 406 internados, 228 estão em enfermarias e 178 estão em UTIs. Agora, esse número que eu quero reforçar, essas imagens que você vê neste momento, são imagens divulgadas ontem, esse é o número atual. Entre 9.706 que estão confirmados, restam somente, Nayara, 47 leitos disponíveis. Esses 47 leitos estão correspondendo a 81% de ocupação de leitos de UTIs. Isso fica visível que se de 9.776 necessitarem de uma UTI, isso realmente não vai acontecer. Isso aí geraria realmente a fila da ansiedade, a fila da ânsia da morte no estado de Mato Grosso. Uma situação, lamentavelmente, que é o atual cenário desta manhã de segunda-feira. Nayara, Lúcio. Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações, então.
Vamos com o Edivaldo aqui, Lúcio, rapidinho, vamos voltar com o Edivaldo. Edivaldo, essa notícia aí estarrecedora do idoso que, também falando da segurança aí do hospital, né, que o idoso acabou pulando a janela, morreu, o idoso com suspeita de coronavírus. E o Lúcio que trouxe outra notícia também envolvendo esse mesmo idoso, que foi a demora aí para a remoção do corpo dele. O Bruno atualiza os números da Covid-19, números que assustam e chamam a atenção principalmente para a falta de leitos de UTI aqui no estado de Mato Grosso. E o que tem me chamado a atenção, Nayara, Lúcio e telespectador, é a fuga. É uma fuga constante de pessoas que estão internadas e que fogem. Foge. Esse agora que o Bruno acabou de dizer, tentou saltar, bateu a cabeça, morreu. E alguns deixam o hospital metropolitano, o outro hospital, e vêm para o meio das pessoas que não estão infectadas. Então, falta conscientização ou falta uma organização maior na direção dos trabalhos do hospital metropolitano. Tem que ver o que é que está acontecendo, qual é o problema. Qual é o problema? Por que as pessoas estão abandonando o tratamento, né? Não são poucos. 3 ou 4 já que nós tivemos aí. Então, alguma coisa tem que ser feita também para estancar esse tipo de problema, né? Esse tipo de problema, que é um problema dos mais sérios, realmente dos mais sérios. Com certeza, Edivaldo e Lúcio, olha só essa denúncia que chega aqui para a gente neste momento. Vamos colocar aqui, por favor, na tela. Bom dia, estou indignada, fiquei na UPA quase 6 horas para ser atendida. Eu sou, eu estou sofrendo de dores fortes no peito, febre, tosse, assim que a médica me chamou, olhou bem, nenhum tipo de exame, já me afastou do trabalho por suspeita da Covid e me encaminhou para fazer um exame particular. Fui procurar, o valor do exame é R$ 350. Meu Deus, eu estou com suspeita e não é obrigação do hospital fazer o exame? Eu perguntei aqui, né, qual UPA? A UPA do IPASE, em Várzea Grande. O Bruno, que está em Várzea Grande, às vezes se ele conseguir ir nessa UPA do IPASE, já que para ver como está sendo o atendimento, porque não é a primeira vez que tem essa reclamação da cidade industrial, viu, Lúcio? A UPA cobrando, pedindo para que a pessoa faça no particular o exame, se a pessoa com certeza não vai ter condição, porque ela já procura uma saúde, um atendimento público, ela não vai ter condição de pagar R$ 350 por um exame. A paciente procura um hospital público, sim, né? Procura a rede pública de saúde, aí chega lá, eles dizem o seguinte, olha, vai lá no hospital particular, no laboratório particular, para você fazer um exame que custa R$ 350. Essa é a grande cobrança em cima do poder público, que não está fazendo a parte dele. É isso. Por exemplo, estão falando aí que pode ser decretado lockdown, né? Que vão ter medidas mais restritivas. Eu quero saber o seguinte, tem a reportagem, vamos ver se vão abordar a questão dos ônibus, não é isso? Os ônibus que falam que está rodando 70% da frota, mas o seguinte, lá na rua, o usuário falou, olha, não está rodando nem 70%, no máximo 50%. E o seguinte, os ônibus superlotados devem estar respondendo pelos maiores índices de contaminação aí pelo coronavírus. Só que o seguinte, os prefeitos fingem que não estão conversando com eles. Eles nem tocam nesse assunto. Vamos ver, de repente eles tocam aí. Eu vou aguardar essa reportagem para ver se eles vão tocar nesse assunto ou não. Aí quer fazer regrinha para shopping, para padaria, para supermercado. E o seguinte, e a parte deles? Eles não vão resolver? Vão continuar defendendo os interesses dos donos das empresas de ônibus e colocando em risco a população? E você tocou num ponto, o nosso telespectador falava aqui comigo que Cuiabá também estão cobrando pelo exame. E tem aqui um meme dele, vamos colocar aqui na tela, ele falando, claro que aqui não tem praia, né, se refere a outra cidade, mas a praia está fechada pela Covid, indo para casa, voltando da praia, ônibus lotado. Mas aí tem um toque de recolher em Cuiabá, não pode sair à noite, mas vai para o trabalho de manhã, o que acontece? Ônibus superlotado. É o mesmo meme que se enquadra aí.
Vamos saber os destaques de vocês. Deixa eu começar com o Edivaldo aqui, para saber o destaque do Edivaldo Ribeiro. Temos o Edivaldo aqui? Não? Depois? Vamos com o Lúcio, então. Qual que vai ser seu destaque, Lúcio? Meu destaque aqui é em relação ao conselheiro afastado Sérgio Ricardo. Quero fazer 2 registros. O primeiro é que Sérgio Ricardo e Blairo Maggi, depois de muito tempo, viraram réus depois do juiz receber denúncia, naquele caso lá, da compra da vaga de uma cadeira no Tribunal de Contas aqui de Mato Grosso, que já apareceram vários valores, não é? O último foi na delação de José Riva, dizendo que essa cadeira lá no Tribunal de Contas custou a bagatela de 15 milhões de reais. E a outra informação, também referente ao conselheiro afastado Sérgio Ricardo, foi uma reportagem aí do jornal A Gazeta, e está lá também, foi publicado também lá no portal Gazeta Digital, que Sérgio Ricardo comprou um imóvel de luxo por R$ 898 mil e pagou em espécie. Nota em cima de nota. Essa é a informação lá da investigação no Superior Tribunal de Justiça. Certo. E agora sim, temos o Edivaldo. Edivaldo, qual que vai ser o seu destaque, Edivaldo Ribeiro? Uma coisa nova para mim, viu, Nayara? Mas eu gostaria de falar um pouco sobre esses acontecimentos de todo final de semana, Brasília, ali na esplanada dos ministérios, em frente ao Palácio, né? São Paulo e algumas capitais constantemente. O ele ou eu, né? O contra. É uma alimentação de uma rivalidade. Eu acho que tem, se bem que agora, todo final de semana, a gente vê que diminui o número de adeptos a esse tipo de coisa. Sobre isso que eu gostaria de falar daqui a pouco. Certo. Daqui a pouco, então, a gente volta com o Lúcio Sorge, com o Edivaldo Ribeiro e também com a sua participação aqui no A Notícia de Frente. Vamos para o intervalo. Já já a gente está de volta.